paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês e no nosso também, para que possamos nesta noite meditar um pouco na palavra de Deus e ver o que Deus tem preparado para cada um de nós nesta noite, para que nós possamos nos revestir do poder que vem do alto para prosseguirmos na nossa caminhada de fé rumo a Canaã celestial. Amém? Eu convido os irmãos a abrirem comigo as suas Bíblias, aqueles que puderem se colocar de pé em reverência à palavra de Deus, abrirem as suas Bíblias no Evangelho conforme Mateus, capítulo 27, do verso 11 até ao versículo 26, onde meditaremos nesta noite, nesta palavra, conforme o evangelista Mateus. Diz assim: Jesus estava em pé ante o governador e este o interrogou dizendo: És tu rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhes perguntou Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinha eles um preso muito conhecido chamado Barrabás. E estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilato: A quem quereis que eu vos solte? Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: Não te envolvas com este justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: Qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilato: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandou vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo. Fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: Caia sobre nós o sangue e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, após haver açoitado a Jesus, entregou para ser crucificado. Amém? Pai, a tua palavra está aberta, foi lida, iremos meditá-la e precisamos da ação e da direção do teu Espírito Santo, do Mestre por excelência, para que a tua palavra possa produzir em nós aquilo que o Senhor tem proposto para a edificação do corpo de Cristo, da tua igreja, do teu povo. Fale conosco, para que possamos entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor sobre as nossas vidas. E que nesta noite, tudo quanto fizermos, seja aprovado pelo Senhor e para a glória do Senhor. Abençoe também todos os nossos ouvintes, ó Deus, aqueles que estarão assistindo e ouvindo, ó Deus, e vendo pela internet, que possam, ó Deus, serem alcançados pela tua palavra e pela paz de Cristo que excede todo o entendimento. Dá-nos a tua direção
e faz-nos assentar em paz para ouvirmos a tua palavra. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Amados, nós estamos diante de um texto que nos traz grandes ensinamentos. E nós podemos dizer que é um texto recheado de perguntas. E das primeiras perguntas que são feitas, ela é direcionada pelo governador, por Pilatos, ao Senhor Jesus. Tu és rei dos judeus? E a resposta é bem clara. Jesus, tu o dizes. O próprio Pilatos estava confessando que Jesus era rei dos judeus. Mas muitas perguntas ficaram sem respostas, como quando o Senhor deixa de responder a Pilatos, ao governador, quando ele diz a ele, ao Senhor Jesus, não vê quantas acusações estão sendo feitas a teu respeito? E nada responde? E o Senhor Jesus se calou. Essa pergunta é feita aos judeus. Pilatos pergunta aos judeus, o que é que vocês querem que eu faça? Que eu solte Jesus ou que eu solte Barrabás? Porque era de costume soltar, por ocasião daquela festa, um preso. E a multidão, então, escolhe Barrabás e condena Jesus. O primeiro hino que nós cantamos nos fala da cruz. Escolheram que Jesus fosse a cruz. Às vezes nós ouvimos falar assim, olha, eu é que deveria estar naquela cruz. Não, não era eu, não. Era Jesus. Porque só ele, sem pecado, podia ir à cruz, ser maldito na cruz, para que eu pudesse ter vida e vida em abundância. Se fosse eu mesmo que fosse a cruz, então estaria desfeito todo o propósito de Deus para a salvação do homem. Mas eu gostaria de trabalhar com os irmãos rapidamente, e com a igreja, esta pergunta e em 3 tempos. Que fiz de Jesus? Nós ouvimos no Salmo que nós meditamos, Salmo 63, que Davi fez uma escolha em estar com o Senhor, em estar com Deus, em fazer a vontade de Deus. Muitas e muitas vezes nós temos ouvido a palavra do Senhor nos convidando ao arrependimento, mas nós não temos dado ouvido a esta palavra e temos sido desobedientes a esta palavra, desobedecendo a palavra do Senhor e procurando viver uma vida e permanecer numa incredulidade que nos separa do Senhor Jesus. Jesus diz, olha, arrepende-te, crer. E nós muitas vezes temos permanecido incrédulos com referência à palavra de Deus. A palavra de Deus muitas e muitas vezes tem soado ao nosso coração como qualquer outra palavra. Parece que nós nos acostumamos com a palavra de Deus e ela já não causa em nós nenhum impacto que possa transformar a nossa vida. Sabe por quê? Porque muitas vezes buscamos a palavra de Deus pelo conhecimento humano e não pelo poder do Evangelho. Paulo diz, olha, quando eu fui ter convosco, eu não fui para convencê-los pelas minhas palavras de conhecimento, mas pelo poder do Evangelho que transforma vidas. E às vezes nós temos permanecido incrédulos, e muitas vezes essa incredulidade tem nos separado do Senhor. Que fiz de Jesus?
no tempo passado. Que fiz eu de Jesus? Ele disse, olha, eu morri por ti. E eu tenho ficado indiferente a estas coisas. Ele tem dito a mim, olha, eu fui à cruz em teu lugar. Mas esta palavra tem soado aos meus ouvidos como se Jesus foi à cruz, mas nada tem acontecido. Não temos visto mudança nenhuma, nem na vida das pessoas, nem nas nossas vidas. Vivemos tempos difíceis, e nesses tempos difíceis, parece que buscar o Senhor tem sido um pesadelo para cada um de nós. Não sei quantos de vocês têm o hábito de fazerem o seu culto devocional pela manhã. Mas eu gostaria de dizer que uma das coisas que nos fortalece a estarmos na presença de Deus é, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas que nós temos necessidade serão acrescentadas. Portanto, quando o Senhor diz, eu morri por ti, nós ouvimos também soar aos nossos ouvidos, que fazes tu por mim? O que é que nós temos feito? O que é que fiz do Senhor Jesus? Gostaria de chamar a atenção e levá-los ao Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículos capítulo 9, 59 e 61, do Evangelho de Lucas, quando a palavra de Deus nos chama a atenção, dizendo para nós o seguinte, versos 59 e 61, do capítulo 9, a palavra de Deus nos diz assim, e ao outro disse Jesus, segue-me. E ele, porém, respondeu, permite primeiro ir sepultar meu pai. Mas Jesus o insistiu, deixe os mortos sepultar os seus mortos, seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Ao outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir dos da minha casa, ou dos de casa. Quantas e quantas vezes nós temos ouvido a palavra do Senhor e nós temos apresentado as dificuldades que nos são inerentes da nossa própria vida, dizendo, olha, eu quero seguir, mas eu primeiro preciso realizar o meu trabalho. Eu primeiro preciso fazer aquilo que eu tenho necessidade. Colocamos sempre a nossa necessidade em primeiro lugar. Mas o Senhor está dizendo, olha, deixa os mortos sepultar os seus mortos. Você tem uma missão e a sua missão é pregar o Evangelho de Cristo Jesus. O que fiz de Jesus? Tem deixado Ele me chamar? Tem deixado Ele me dizer que morreu por mim e não tenho me importado com isso? Mas, amados, o que estou fazendo de Jesus? Quero trazer para o tempo presente. O que é que eu estou fazendo de Jesus? Vemos que aquela multidão que estava ali estava se opondo ao Senhor Jesus. E estava dizendo, crucifica-o, solta Barrabás e crucifica. Quantas e quantas vezes nós também temos nos oposto ao Senhor Jesus,
Muitas vezes nós temos deixado de falar do Senhor Jesus com aquele que está ao nosso lado, ou até mesmo mostrar o que é que o Senhor tem feito nas nossas vidas, como Ele tem mudado a minha maneira de agir, a minha maneira de ser, a minha maneira de falar. Como é que Ele tem agido dentro da minha casa, dentro do meu lar. Mas muitas vezes nós não queremos participar do Evangelho de Cristo, nos opondo a Ele, porque nós queremos sobressair com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com o nosso conhecimento, com a nossa maneira de agir, com a nossa maneira de ser, com a nossa maneira de viver da maneira que nós queremos viver e não da maneira que o Senhor queira que nós vivamos. Por quê? Porque nós somos pessoas que queremos usufruir das bênçãos de Deus nesta vida e não na vida celestial. Portanto, nós achamos que nós, ao nos colocarmos contra o Senhor, nós vamos ver que tudo o que fazemos é pela nossa força. Às vezes também, amados, nós temos medo de confessar o Senhor Jesus. Não é? Conta-se a história de um soldado que foi para o exército, não é? E ele era cristão, e lá ele não sofreu nada. E quando ele voltou, disse: olha, como foi sua vida lá no exército? Olha, foi muito boa. Lá não tive problema nenhum, porque ninguém sabia que eu era cristão. Às vezes nós temos permanecido assim, soldados no meio da batalha, que ninguém sabe que nós somos cristãos. A nossa maneira de agir, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de andar, de nos portar, é a mesma que o mundo tem nos oferecido. O que eu estou fazendo de Jesus? Estou me tornando semelhante a Ele ou estou me afastando dele? Muitas e muitas vezes nós temos medo de nos tornar semelhante ao Senhor Jesus, parecido com o Senhor Jesus. E precisamos lembrar de que se nós não formos parecido com o Senhor Jesus, de maneira nenhuma nós entraremos no reino dos céus. Para podermos adentrar o reino dos céus, a nossa vida, ela precisa crescer de tal maneira que nós nos tornemos parecido com Ele. Lembra de Estevão? A palavra de Deus nos diz que Estevão, quando estava sendo apedrejado, o seu rosto brilhava, a sua face brilhava. Será que as nossas faces têm brilhado diante de um mundo tão perverso, diante de uma sociedade tão perversa? Ou será que nós temos nos portado da mesma forma que Pedro? E por que da mesma forma que Pedro? Quando Jesus estava indo para a cruz, o que é que acontece com Pedro? Ele segue o Senhor mais de longe. E ao entrar, qual lugar que ele procura para que se assente? No meio daqueles que estavam ali condenando Jesus. E alguém chega para Pedro e diz assim: Pedro, você é um deles. Não, não o conheço, não sei nem quem é. E outro chega e diz: olha, você também é um deles. Não, não conheço. Mas em determinado momento alguém chega e diz: não, você é um deles. A tua fala te condena. Será que nós temos vivido como Pedro? Ou será que nós temos procurado realmente viver a vida que agrada ao Senhor Jesus? O que estou fazendo de Jesus? Às vezes eu tenho buscado a amizade do mundo, como Pilatos.
Jesus estava diante de Pilatos, do governador, e ele tinha toda a autoridade e todo o poder nas mãos. Ele poderia condená-lo e poderia soltá-lo. Mas ele preferiu dar ouvido à voz da multidão que gritava: crucifica-o. E ele estava já avisado pela sua própria mulher: olha, não te envolvas com este justo, porque por ele eu sofri muito em sonho esta noite. Quantas vezes nós temos procurado a amizade do mundo? Não é? Por quê? Porque viver no meio da multidão, ou viver recebendo o aplauso da multidão, às vezes massageia o nosso ego, às vezes massageia aquilo que nós precisávamos fazer morrer. Mas nós temos procurado servir a multidão e aos homens e negar a Jesus. Amados, Pilatos procurou fazer algo que o decepcionou, porque ele crucificou o justo, para poder ter o aplauso da multidão. Mas por último, nós gostaríamos de ver: o que farei de Jesus, chamado Cristo? Esta noite, de horavante, o que irei fazer de Jesus, chamado Cristo? Como é que eu vou me portar? Como é que eu vou agora viver para agradar esse Senhor? Para fazer a vontade do Senhor? Vou deixar Ele me chamar constantemente, sem dar ouvido à sua palavra? Preste atenção que lá em Provérbios, capítulo 23, verso 26, a palavra de Deus diz assim: filho meu, dá-me o teu coração. O Senhor está pedindo o coração do homem para fazer nele uma transformação, para fazer nele uma mudança, para fazer nele uma nova criatura, uma nova pessoa, um novo ser. E muitas vezes nós temos negado o nosso coração para Cristo. Às vezes nós temos dado para Cristo não o nosso melhor, temos dado para Cristo aquilo que temos sobejado, aquilo que não agrada ao coração de Deus também. Quantas e quantas vezes nós temos procurado viver uma vida que desagrada totalmente ao Senhor, para viver uma vida que agrada o nosso coração. Amados, é muito triste quando nós olhamos para a palavra de Deus e nós vemos que a palavra de Deus está insistindo em cada dia conosco. Às vezes eu digo: olha, espere que eu tenha mais idade. Quantas pessoas mais jovens, ainda na sua mocidade, têm dito assim: olha, espera que eu tenha mais idade para servir ao Senhor. Quando eu ficar velho, eu vou servir ao Senhor. E as gerações vão passando. E o tempo vai passando. Se a nossa vida é como um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Parece que foi ontem que eu tinha 15 anos e hoje eu já estou nos 76. E o tempo passou. O que eu fiz de Jesus lá no passado? O que eu estou fazendo de Jesus e o que eu farei de Jesus daqui para frente? Advertência da palavra de Deus, lá em Eclesiastes, capítulo 12, verso 1, lembra do teu Criador no dia da tua mocidade. Antes que venham os maus dias, cheguem os anos, e você passa a dizer: eu não tenho neles contentamento. Quantas e quantas vezes nós não queremos servir ao Senhor enquanto nós temos toda
a vibração da nossa vida de juventude e esperamos para servir ao Senhor quando chegar mais idade. Mas quem pode dizer que amanhã eu estarei aqui, senão o Senhor? Somente Ele pode me garantir se eu estarei aqui ou não, porque a Ele pertence a vida. A Ele pertence a vida. Às vezes eu procuro ir ter com os sacerdotes, como Judas foi. E a advertência do Senhor Jesus é: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém jamais vem ao Pai se não for por mim. Se não for por Cristo Jesus, nenhum de nós chegaremos a Deus. Portanto, o que é que eu estou fazendo de Jesus, o que eu fiz de Jesus e o que eu irei fazer de Jesus? Eu vou confessá-lo como meu Salvador e Senhor da minha vida? Eu vou entregar a Ele toda a minha vida, todo o meu ser? Se Ele é o caminho que me conduz à vida eterna, eu devo buscá-lo a cada instante. Eu devo fazer a sua vontade. Eu devo meditar nesta palavra. Que farei de Jesus chamado Cristo? Hebreus capítulo 4, versículo 7. Nos diz o seguinte, a palavra do Senhor a este respeito. Em Hebreus, no capítulo 4 e no versículo 7, ele está dizendo: para mim e para você, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi há muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Se hoje você está ouvindo a palavra de Deus, eu não sei como está a tua vida diante do Senhor. Não sei como você tem vivido. Não sei o que você fez de Jesus. Mas eu te faço a pergunta: o que irás fazer de Jesus chamado Cristo doravante? Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Não endureça o seu coração, como no dia dos medianitas, como em Massá, no deserto. Lembramos que Moisés, servo do Senhor Jesus, homem chamado para conduzir o povo e tirar o povo lá do Egito, quando conduzindo aquela grande multidão, ouve a voz do Senhor para que ele apenas falasse com a rocha. E ele, pela pressão sofrida do povo, ele foi lá e bateu na rocha. E a rocha é Cristo Jesus. Quantas e quantas vezes nós temos ouvido a voz do Senhor, mas nós temos deixado de dar ouvido à voz do Senhor e temos batido na rocha, temos crucificado o nosso Senhor Jesus Cristo novamente, com os nossos atos, com as nossas ações, com as nossas palavras. E o Senhor quer que cada um de nós, meu amado, cresçamos de tal forma até alcançarmos a estatura de varão perfeito. E a estatura de varão perfeito é Cristo Jesus, para podermos entrar na mansão celestial. A nossa caminhada aqui não é para ficarmos aqui, não é para permanecermos nessa terra, mas a nossa caminhada aqui como cristãos, como servos do Senhor Jesus, é para alcançarmos a glória eterna, a qual o Senhor nos aguarda. Não é assim que nós
meditamos na palavra de Deus quando nós participamos da ceia, para que um dia nós iremos participar com Ele na glória. Portanto, para que nós desenvolvamos a nossa vida desta maneira, nós precisamos crescer, sabendo o que fizemos de Jesus no passado e o que estamos fazendo de Jesus e o que iremos fazer de Jesus doravante. Vamos tê-lo como nosso Senhor e Salvador? Vamos recebê-lo e fazer a sua vontade? Vamos deixar que a sua palavra seja a bússola a nos dirigir neste mar tormentoso da vida? Ou vamos apenas olhar para a palavra de Deus como qualquer um outro livro que nós a tomamos para apenas termos conhecimento? Não, a palavra de Deus é para termos poder. Poder na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é poderosa para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos, do que tudo aquilo que nós pensamos. Se você ainda tem alguma dúvida no teu coração, deixe essa dúvida e creia somente no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor da sua vida. E o busque-o diuturnamente. Coloque a sua vida nas mãos dele. Coloque o seu lar nas mãos dele. Coloque seus familiares nas mãos do Senhor. E diz a ele: Senhor, eu quero servi-lo, eu quero andar contigo. Eu quero ser parecido com o Senhor. Eu não quero estar com a multidão que o crucificou, mas eu quero estar com aquele que serve ao Senhor. Eu quero estar com aquele que busca, que adora em espírito e verdade. O Senhor está buscando adoradores. Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O Senhor está buscando homens que o confessem. Como Tomé. Senhor meu e Deus meu. Foi assim que Tomé confessou. E é assim que nós precisamos, como igreja, confessar o Senhor Jesus. Senhor meu e Deus meu. E tudo isto, não para a nossa vaidade, mas para a honra, para a glória e para o louvor do Senhor nosso Deus. Para que outras pessoas vejam em nós, no nosso viver, um novo homem em Cristo Jesus. Uma nova criatura em Cristo Jesus. Um novo ser em Cristo Jesus. E tenha prazer e tenha alegria de servir a esse Jesus. E tenha alegria, tenha prazer de andar com esse Jesus. Sem mim, nada podeis fazer. Não foi Pilatos que o crucificou, não foi a multidão. Ele foi à cruz para que eu tivesse vida, cumprindo a vontade do Pai. Portanto, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça teu coração. Abra teu coração e deixa Cristo fazer nele morada, para a honra, louvor e glória do nome do Senhor nosso Deus. Amém? Vamos colocar de pé e vamos orar. Às vezes, nós nos preocupamos com este tempo tão escasso, tão curto, e isso nos faz muito mal, mas a palavra de Deus nos faz bem. Deus, muito obrigado por este momento de culto, momento solene, momento em que a Tua palavra fala aos nossos corações, porque as nossas palavras nenhum valor têm diante do Teu grande poder, do Teu grande amor, mas a Tua palavra nos edifica e a Tua palavra nos faz tornarmos cada vez mais parecidos com o Senhor. Então, Pai, usa de misericórdia para com cada um de nós. Que essa palavra, ó Deus, nos edifique, nos oriente, nos direcione para fazermos tão somente aquilo que agrada ao Teu coração.
Muito obrigado, Deus, pelas vidas que aqui se fizeram presente. Muito obrigado por aqueles que nos ouviram pela internet. Que, ó Deus, eles sejam edificados em Cristo Jesus e que eles possam também buscar, servir e adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Dá-nos a tua direção, uma noite, ó Deus, tranquila na tua presença, e o dia de amanhã, que ao levantarmos, a primeira coisa seja buscar o teu reino, a tua justiça, porque as demais coisas certamente nos serão acrescentadas. Ó Deus, olha para nós com o teu olhar de misericórdia, nos abençoe. Abençoe teu servo pastor aonde estiver, junto com a sua esposa. Usa, ó Deus, também como instrumento nas tuas mãos para a entrega do teu recado divino. E nos abençoe, Pai. Sê conosco em todos os atos das nossas vidas. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Amém.